Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio do podcast da RV4, podcast Tá Pago. Hoje, um tema aqui que é bastante, talvez inusitado, mas é curioso aqui para a gente, porque a gente tem que falar um pouquinho sobre a carreira do assessor, né? E principalmente como escolher um assessor. E para isso, eu escolhi um dos assessores aqui da RV4, que tem um NPS bastante alto, né? Rafael Custódio. Tudo bem, Rafael? Tudo bom? Beleza. Obrigado pelo convite. Rafael, se apresenta um pouquinho antes da gente começar a bater um papo aí para o pessoal te conhecer, por favor. Legal. Obrigado aí. Sou Rafael Custódio, sou assessor de investimentos, formado em engenharia elétrica pela Unesp. Estou nessa profissão fazem 3 anos e meio. Apaixonado pelo que faço, apaixonado pela RV4, por esse mercado. E é isso. Vamos bater esse papo. Legal, show de bola. Engenheiro da onde? Engenheiro eletricista da Unesp. Não, legal. O que você fez para entrar nessa área aqui de investimento? Como é que foi? Me conta um pouquinho aí para você fazer essa transição, para começar, né? Legal. Acaba que hoje engenheiro, todo lugar tem um engenheiro, né? Sim. A nova administração. Uhum. Quando eu fiz a faculdade, eu já sabia que eu não era aquele cara técnico, né? Que eu tinha essa pegada mais comercial. Uhum. Acabou que eu tive uma passagem rápida pelo Itaú, uns 2 anos e meio lá. E que me ensinou muito, né? Do que fazer, do que não fazer também. Sim. E me serviu de trampolim para essa profissão. Naquela época, né? Principalmente na pandemia, acabou que era um assunto que estava bastante em alta. Eu vinha estudando bastante. Uhum. E acabou que muitas pessoas me procuravam também para dar esse apoio em relação aos investimentos. Sim. Mas como eu não estava atuando ainda na profissão, não podia ajudar de uma forma consistente, né? Uhum. E foi quando eu conheci a profissão, me apaixonei e meti a cara e fiz a transição de carreira e graças a Deus que está sendo muito boa. Legal. Você até falou, né, para você poder atuar de uma forma profissional, né? Você Exato. Já até ajudava aí seus amigos e tudo mais, mas um assessor, né, de investimentos, para ele poder atuar de uma forma profissional, o que ele tem que fazer, o que ele tem que... Precisa estudar, precisa ter algum certificado? Como é que funciona aí para ele poder, de fato, atuar como assessor de investimento? Sim. É só ele ir falar, eu sou assessor? Como é que funciona isso daí? Sim, acho que como qualquer profissão no mercado financeiro tem as certificações, né, para você poder atuar e, enfim, seguir a carreira, né? Uhum. Na assessoria tem a Ancor, que é a certificação que, enfim, faz com que a gente possa atuar, né, na profissão como assessor de investimentos. E para tirar a Ancor e para atuar tem os requisitos mínimos, né? Basicamente, o ensino médio, que tem que ter um ensino médio completo e o superior, né? Uhum. E também precisa ter o nome limpo, né? Você não pode ter dívidas, tem que ter uma vida financeira saudável, né? Para poder atuar. Mas de certificação é a Ancor, que certifica a gente. Legal. E eles são extremamente rígidos, né? Em relação a esse lance com as dívidas, né? O pessoal, eu sei que aqui tem que realmente... É coisa de dias, né? Que se você entrar com uma dívida, o pessoal já, inclusive, cancela isso daí, né? Sim. Que não faria nem sentido, né? Você tá numa profissão, né, que ajuda as pessoas a investirem, a alcançarem seus sonhos e, por outro lado, dentro de casa tá tudo bagunçado ou endividado, né? Então, eles são, de fato, bem rigorosos nessa fiscalização, né? Legal. E tem como uma pessoa ela saber se um assessor de investimento tem esse certificado e tudo mais, tal, ou não? Como é que funciona isso? Tem. No site tanto da Ancor quanto da CVM, né? Sim. Que são as credenciadoras, pesquisando o nome do assessor ou o CPF, você consegue verificar se ele de fato está credenciado e está com... Mais do que estar credenciado, você está ativo, né? O credenciamento dele. Ah, tá. Então também tem que estar ativo isso daí também. Exato. Porque o cara pode ter tirado a certificação e em algum momento descontinuou, né? Então você consegue ver se está ativa, essa certificação está válida, né? Até porque enquanto você tem a certificação, tem o custo para manter essa certificação, né? Sim.
E também tem os cursos, né? As renovações que você tem que fazer de conhecimento, até para acompanhar o mercado, que se você não faz, acaba perdendo essa certificação e tem que fazer o processo novamente, né? Entendi. Então você tem que estar constantemente, então, renovando basicamente esse certificado também. Então não é tirou igual uma graduação, você tirou e está... E esqueceu. Não. Anualmente você tem que fazer os cursos de reciclagem, né? E que é muito legal, né? Porque mantém sempre atualizado a esse mercado que é tão dinâmico, né? Então, se você não está estudando ali no dia a dia, acaba perdendo as atualizações, né? Legal. Agora, você acha que só tendo o certificado garante um resultado para os clientes? Não. De longe não, né? Porque o certificado acaba, por mais que tenha a prova, é um bom início, né? Para você adentrar nos conhecimentos necessários. O mercado é muito dinâmico, né? Então, desde outras certificações que podem agregar, né? Como CEA, CFP, enfim, outros certificados que vão dando credenciamento para o assessor, mas principalmente o dia a dia, né? A curiosidade, o ir atrás, é isso que vai fazer com que o assessor tenha essa experiência, né? Para conseguir aconselhar os clientes. E é claro, né? Uma boa base por trás no nível escritório. Eu falo de RV4, né? Que é o que eu conheço. Sim. Que ter essa base com pessoas qualificadas, com uma vasta experiência de mercado, dando esse suporte, faz toda a diferença e acaba qualificando os assessores aqui dentro de casa, né? Legal. Então, se você fosse resumir, assim, o que além de, obviamente, do próprio assessor, mas o que você acha que garantiria ou ajudaria aí o assessor a gerar mais resultados para o cliente aí, então? Eu acho que se eu fosse falar, assim, o que de fato faz a diferença é a curiosidade do assessor, né? O assessor é aquele cara que é antenado, que é curioso, que está sempre olhando o mercado. Mas, assim, isso falando da base de conhecimento, né? Porque quando a gente olha para um assessor, o trabalho em si dele mesmo vai muito além. Eu diria que mais importante até do que o conhecimento é a parte relacionamento mesmo. Então, o quanto que esse assessor ele está qualificado em ter um bate-papo com o cliente, entender com profundidade, né, as necessidades, os desafios, porque é muito comum quando um cliente chega para uma assessoria ou para qualquer tipo de apoio financeiro, o cara já chegar lá, apresentar uma carteira, renda variável, renda fixa, fundos, isso é a carteira, só que o cara nem fez um passo antes, que é conhecer o cliente, né? Entender o que ele está buscando, qual que é o objetivo dele, como que é a estrutura familiar. Então, eu acho que esse tipo de curiosidade, não técnica, mas curiosidade em se aprofundar mesmo na vida do cliente, entender as necessidades dele, é o que vai fazer a diferença. Legal. E quando... Então, chega uma pessoa assim, tal, o que você tenta entender primeiro, né? Acho que assim, parece meio clichê, na verdade, né, Custódio? Mas a gente tem esse drive, né, aqui dentro da RV4 de fato tentar não vender os produtos, mas realmente tentar entender os objetivos. Como é que você extrai isso? Você fala um pouco dessa curiosidade, mas tentar aterrizar um pouco isso para mim. Como é que você faz para, de fato, extrair isso do cliente? Eu acho que, assim, o primeiro passo, né? Antes de mais nada, a primeira reunião, a gente entra nesse entendimento mais macro da coisa, né? Então, é você entender estrutura familiar, estrutura de receita, despesa, qual que é o objetivo deles, tem planos de viagem, de grandes planos no meio do caminho antes da aposentadoria, né? Entendi. E em uma segunda reunião, quando já tem esse entendimento macro da coisa, é onde a gente vai chegar num planejamento financeiro de fato. Perfeito. Então, a gente usa uma ferramenta aqui, onde eu consigo colocar todos esses dados que a gente extraiu e passar, de fato, assim, para o cliente um horizonte de que caminho ele está traçando, né? Ele está no ponto A, como que ele faz para chegar nesse ponto B, que é o que ele quer, o desafio de longo prazo. E com isso eu consigo, como assessor, e aí entra o meu papel, como que a gente vai fazer para chegar lá, né? Perfeito. Então, com informações bem detalhadas de família, de receita, financeira, a gente traça essa estratégia. E é só aí que eu consigo entrar com a estratégia da carteira, né? Que entra o apoio também do escritório. Sim. Mas esse planejamento, e mais do que isso, né? Porque não adianta eu fazer um planejamento e esquecer.
entra na mesma coisa que a certificação, né? Não adianta eu fazer a certificação e esquecer, não continuar me atualizando. Sim. O planejamento com o cliente é a mesma coisa. Eu tenho que fazer o planejamento, depois de um ano eu tenho que olhar de novo para esse planejamento. O que mudou? O que mudou da família? Separou, casou, teve filhos, aumentou receita, aumentou despesa. Então, é um trabalho contínuo mesmo esse entendimento que vai ajudar a gente ter uma rentabilidade, uma eficiência na carteira muito maior, né? Legal. E para as pessoas escolherem um assessor que tem esse relacionamento, uma forma de se comunicar, né? Acho que criar esse relacionamento. Como é que ela escolhe, né? Um jeito que ela se identifique e tudo mais. O que você acha que é importante nesse aspecto? Cara, acho que acaba sendo vários critérios, né? Porque acho que muitas pessoas que chegam para uma assessoria chegam através de alguém, né? Começa aí, né? É um familiar, é um amigo, e entra a parte da confiança, né? Porque pô, se tem alguém cuidando do seu dinheiro ali, você quer alguém que você confie que está fazendo a coisa certa, né? Claro. E depois disso, se você não tem ninguém próximo, né, que de fato atue na carreira para te dar esse apoio, eu acho que é olhar para o escritório, né? Porque dentro do escritório você está olhando para o macro e depois você vai para o micro, né? Então, você olhar um escritório que tem uma boa nota de NPS, tenha áreas consolidadas para dar o suporte para o assessor, né? Então, por exemplo, RV4, a gente tem uma pessoa que conversa com o gestor do fundo, né? Tem outra pessoa que está olhando para a renda variável todos os dias. Então, o assessor que tem esse suporte, né? Ele consegue trabalhar de uma forma muito mais leve, muito mais qualificada, né? Perfeito. Então, de repente, se você não tem a proximidade com alguém de confiança, é olhar para a instituição, né? Para o escritório que você consegue ver a nota do NPS, a estrutura, como que ele está se posicionando dentro desse mercado, né? Legal, muito bom. Falando até da instituição, né? Nesse sentido e tal. Tem formas e formas, obviamente, de remuneração, inclusive do assessor. Isso é um grande tema, na verdade, até um tanto quanto polêmico, né? Tem gente que fala mal, tem gente que usa isso, inclusive, para falar mal, né? Obviamente, do mercado e tudo mais e tal. Isso porque tem a tal da remuneração fixa e remuneração variável e tudo mais e tal. Como é que você avalia, né, esse tipo de remuneração? E como é que você enxerga aí o assessor que ganha por uma renda variável, uma renda fixa nesse sentido, né? Uma remuneração fixa, uma renda variável. No fim, né? Quer dizer, antes, né? A gente tem a remuneração fixa, que você vai remunerar o assessor independente de onde está aplicando, independente de como é a carteira, vai ser um percentual do seu patrimônio total que você vai remunerar o assessor, né? E tem a variável, que na verdade é comissionamento através de taxas de administração, que acaba sendo a forma que o mercado brasileiro, de forma geral, atua, né? Se você for em qualquer instituição, por exemplo, num bancão, todo tipo de investimento vai ter a taxa de administração e o direcionamento desse valor vai acabar indo para o banco. É a única diferença, né? Mas nos dois casos, a remuneração fixa ou comissionamento, você nunca consegue tirar a parte do custo que é para a instituição. Você muda o que é do assessor. O que vai para a instituição continua mesmo, independente disso, né? E eu costumo falar que vai muito do que o cliente se sente confortável, porque nos dois casos tem pontos a favor e pontos contra, né? Se eu pego uma remuneração fixa, o cara que sabe que sempre vai receber aquilo lá, né? Sempre tá ali ganhando, independente do que ele fizer na carteira, independente de como tiver de resultado. É muito fácil esse assessor ele se acomodar. Por que ele vai correr risco tentando entregar resultado diferenciado se ele está recebendo aquilo? Para ele é muito mais confortável ele ficar na zona de conforto mesmo, de fato, né? Sim. E tem outro ponto que acaba que o custo acaba ficando até maior, porque esse custo de instituição o cliente não tira, ele vai pagar um custo ali que na maioria das vezes, na grande maioria, é muito maior do que o comissionado. Agora, o comissionamento também tem seus pontos contra e favor, né? O contra é, o cara tem muitos profissionais aí do mercado que acaba pensando só no próprio bolso e não no resultado do cliente, né? Então, o cara que pensa só no próprio bolso só vai colocar aqueles produtos que acaba remunerando melhor o assessor. Eu acredito muito no meio do caminho, porque no fim do dia,
tendo prós e contras nos dois lados, vai levar muito em conta a confiança que você tem no assessor. Perfeito. E como que ele está desenvolvendo esse trabalho, porque até eu atuo muito nessa parte mais comissão. Uhum. E no fim do dia, não adianta eu pensar só no meu bolso, porque se o meu cliente não estiver tendo resultado, se não for... E eu sempre deixo muito claro, porque se não for uma relação ganha-ganha, não é só o cliente nem só o assessor. Porque o assessor também não pode morrer de fome, senão ele não vai desenvolver o trabalho, Sim, né? claro. Então, essa relação ganha-ganha é que vai ser sustentável. Porque se eu pensar só no meu bolso, o cliente não tiver resultado, ele vai procurar outro. Sim. Então, eu acho que os dois têm pontos a favor, pontos contra. Uhum. Eu acho que o comissionamento sai mais barato para o cliente, o custo é muito menor. Mas é claro que daí, na outra ponta, ele tem que ter alguém de confiança que ele sabe que está pensando nessa relação de longo prazo e não só de forma imediata no próprio bolso, né? Legal. No final, é o resultado, né? Acho que se os objetivos ali estão alinhados e o assessor está entregando, acho que é o que importa, eu acho que, né? Acho que é Com por aí que você certeza. começa a criar esse elo de confiança, Com né? certeza, e não sustenta, né? Se tem um trabalho que não está sendo pensado nessa relação saudável, né? Não vai sustentar por longo prazo. Sim. Eu tô aqui na RV4 fazem 3 anos e meio. Eu quero estar aqui como minha última profissão. Eu quero... a gente fala muito, a nossa referência é Estados Unidos, né? Sim. E lá, o assessor, quando ele se aposenta, ele passa a carteira dele para o filho, para continuar o trabalho. Sim. E é isso que eu quero, né? Eu quero ver meu cliente atingindo o objetivo, atender os filhos dele. Quando eu deixar a profissão, passar essa herança aí para o meu filho, de repente, para continuar a profissão. Então, Claro. na RV4, a gente pensa muito nessa relação de longo prazo, né? Não dá para ser imediatista. Legal. E nesses casos, assim, quando você acha que é o momento, né, de repente, de uma pessoa rever a assessoria dele, né, e de repente até trocar de assessor? O que você acha? Cara, eu acho que entra muitos pontos, né? É claro que quando a gente fala de resultado, é o mais gritante, né? Se não tá tendo resultado. Porém, aí tem um impacto muito em relação a momento de mercado. É difícil essa avaliação, né? Minha carteira tá indo mal, então eu vou trocar de assessor. Às vezes não é, de fato, o trabalho do assessor, e sim o critério de risco da carteira que foi acordado entre os dois, né? Sim. Eu acho que é muito mais no sentido de relacionamento e proximidade, né? Sim. E é isso que vai fazer a diferença, porque... se você tem um assessor que quando o cenário não fica tão bom, ele de repente se esconde, né? Sim. Ele sobe, aí o cenário fica bom, ele volta, ou ele entra em contato quando tem que oferecer um produto, some. Esse assessor, claro que tem algum conflito de interesse ou minimamente não está dando a atenção necessária. Agora, se você tem uma proximidade, se o cara no momento bom, no momento ruim está ali presente, está apresentando soluções para sua carteira, olhando para essa parte do planejamento para te ajudar a chegar nos objetivos, né? Sim. Aí essa relação está mais saudável. Então, eu acho que principalmente nesse dia a dia, né? O quanto que o meu assessor está próximo, o quanto que ele não está fugindo da raia quando o resultado não está tão bom, é isso que vai fazer a diferença, e tem que subir o radar quando você tem um assessor muito ausente, que parece aquele... Eu nem falo gerente de banco, porque assim, não dá... Porque até no banco tem gerente bom, tem gerente ruim, mas acaba virando aquela relação muito profissional e não tem um relacionamento de fato, né? Sim. Você falou de resultados bons ou ruins, né, nesse sentido e tudo mais, tal, mas você consegue passar isso para os clientes? Como é que você faz isso com os clientes? A gente tem a rotina, né, de mensalmente falar para o cliente como que está a carteira dele, passar um panorama geral do mercado. Entendi. O que os acontecimentos, né, os conflitos aí que a gente tem hoje em dia, tudo isso que vem acontecendo está impactando na carteira, até para ele entender o porquê que, de repente, se não estiver da forma que ele quer ou que ele gostaria, o porquê, né? Então E isso é legal porque... E eu gosto de fazer isso porque me dá também uma oportunidade de, se o cliente não está satisfeito, ele falar. Pior do que o cliente que fala é o cliente que, de repente, sobe o e-mail ali que está mudando de assessoria e você nem sabe o porquê, nem sabia que ele estava insatisfeito, né? Então, quando você está ali no dia a dia, o cliente, em algum momento, se ele está insatisfeito, ele vai te falar, né? Ele não vai simplesmente sair. Te dá a oportunidade de repente, ajustar alguma coisa que está desalinhada entre os dois, né? Sim. O pior feedback que fala é aquele que a pessoa já não dá realmente, né? Exato. Aquele que a pessoa já desistiu de você, né? Sim. Então, pelo menos, por mais que é um feedback negativo, o feedback negativo te dá a oportunidade de melhorar alguma coisa, né? Não, muito bom.
Agora, falando um pouquinho sobre o assessor em si, né? Você falou um pouquinho da empresa, né? Obviamente tem a RV4 aqui por trás também e tal. O quanto o assessor, nesse sentido, ele tem uma certa independência, então, né? Nesse sentido e tudo mais e tal, porque a gente tem as nossas estratégias da RV4, que é uma empresa credenciada também pela XP. Sim. O quanto a gente é autônomo, o quanto você é autônomo para poder pensar aí também pelo cliente e tudo mais. Quanto que a gente é independente nesse sentido? Quanto que você é independente e pode pensar para o cliente nesse sentido? Sim. Acaba que o escritório, ele me oferece uma estrutura e um direcionamento, né? E esse direcionamento não é esse sentido de vende tal produto ou vende aquele produto. Perfeito. É um direcionamento de leitura de mercado com essas pessoas, igual eu comentei, que têm até muito mais experiência do que eu no mercado, né? Então, o que o escritório oferece é justamente isso, eu ter aonde buscar as minhas ferramentas para demanda específica do cliente, né? Sim. Agora, eu tenho a total liberdade de entender o cliente, né? E traçar com ele uma estratégia. Sim. E usando as ferramentas que o escritório me disponibiliza, colocar ele em acesso, ou ser essa ponte, né? Sim. Então, eu tenho essa liberdade, eu tenho a liberdade de... E, na verdade, essa liberdade faz parte do trabalho, né? Total. Porque se for algo engessado, não tem personalização, né? E um assunto tão abrangente e tão complexo, não teria como o escritório passar uma receita de bolo, ó, esse cliente é conservador, vai ser assim, aquele é agressivo assim, e tudo vai ser assim. Pô, aí você pega a inteligência artificial, põe ali para atender os clientes e tá pronto o trabalho, né? Sim. Não tem nem o custo do assessor. Sim. Então, essa personalização é muito importante e acho que ter essa liberdade também, né? Porque daí você consegue, de fato, personalizar para cada necessidade. Legal. Agora, falando de histórico do assessor também, né? Acho que isso é muito importante. A gente, particularmente aqui na RV4, a gente cresceu muito, né? Ao longo de todos, quase uma década aí, né? Na verdade, por muito meio de recomendações mesmo, né? Tal. Como é que a pessoa vê o histórico de um assessor? Tem como, assim, tal? Como é que, né? A gente cria esse elo de confiança com as pessoas e tudo mais, tal? Não tem um caminho, né, que a pessoa vai ver o histórico, tem várias ferramentas, né, quando a gente fala de pesquisa, por exemplo, de internet, LinkedIn, enfim, dá para saber. Mas eu acho que quando eu falo de histórico, uma coisa que pega muito para assessor, e é muito comum no mercado, você pega ali um assessor que nos últimos 3 anos passou por 3 escritórios, sabe? Mudou sei lá quantas vezes, não criou vínculo com o cliente, passou por, às vezes, até mais de uma corretora. Sim. Então, o cara que fica pulando de galho em galho ali, que estabelece um vínculo em nenhum lugar, né? Sim. Como que esse cara ele está entregando algo de longo prazo para o cliente, né? Claro, tem situações e situações. Às vezes, o cara realmente não se encontrou por onde ele passou. Claro. Mas o que a gente vê, na maioria dos casos, é a própria canibalização da profissão, né? O cara que fica pensando em luva, muda aqui, fica pleiteando salário, comissão, para evoluir na carreira, né? Então, eu acho que um ponto muito importante de histórico de assessor é, quanto tempo esse cara tem a carteira, né? Quanto tempo ele está no escritório? Porque se o cara tá aguentando ficar 3, 5, 10 anos na profissão, é que ele tá conseguindo uma consistência e um crescimento, né? Sim. Agora, o cara que acaba mudando muito, acaba fazendo essas trocas muito frequentes, é um ponto de alerta, né? Porque, esse cara provavelmente ainda não alcançou a estabilidade dele, né? Sim. Então, eu acho que esse ponto é claro. Você, através de LinkedIn, ferramentas, consegue ver as qualificações dele de histórico. Sim. Mas essa parte da consistência dele que manda muito para saber quão saudável tá a carreira dessa pessoa, né? Legal, muito bom. E começo da carreira, né, Custódio, é muito difícil, né? Acho que para ter, de repente, alguém que esteja aí no início, né, da carreira do assessor, você já passou por isso, sabe que não é fácil, né? Sim. Que dica que você daria aí para quem está começando, né, tal, para um assessor aí júnior, tal, para quem está começando essa carreira? Sim. Cara, de fato, assim, é uma profissão, por ser autônomo, né, que não é fácil. A gente costuma falar muito do passar a arrebentação, né? Sim. Porque você tem que construir uma carteira que, para chegar, para igualar com seus custos ali da comissão, para depois conseguir desenvolver o trabalho mais tranquilo, né?
Eu acho que o assessor que está começando, primeiro é energia, né? Tem que chegar disposto a bater cabeça, disposto a ganhar pouco e trabalhar muito, a dar o sangue mesmo para desenvolver na carreira, porque esse início não é fácil. E também, né, algo que a gente já falou aqui é não se deixar, como posso dizer, não se deixar levar, não se deixar iludir por dinheiro fácil, digamos assim, né? Por, eu vou fazer tal coisa pensando no dinheiro, tentar trabalhar muito mais olhando para um horizonte de longo prazo, né? E isso faz total diferença, porque não tem como você crescer de forma saudável se você não está pensando nesse longo prazo, né? Não vai dar certo. Então, tá disposto a passar por um período bem difícil no começo, mas que depois vale a pena, né? A gente sempre brinca, o céu é o limite, né? Para a carreira do assessor. Quanto mais você cresce, mais se desenvolve, mais você vai ter um retorno financeiro, né? Legal, muito bom. E como é que você vê aí, então, a gente ir para os finalmente, Custódio, como é que você vê aí a visão, né, futura aí dessa carreira, que na verdade é uma carreira até relativamente nova, né, se parar pra pensar, não é igual uma carreira de engenheiro, né, que já são talvez centenária, milenária e sei lá tal, mas uma carreira de assessor, ela realmente é uma carreira nova, né? Como é que você vê aí pro futuro aí dessa carreira? O que você imagina? Cara, é uma carreira que a gente sempre fala, né? E não é só da boca para fora, que só tá começando, né? Tem um oceano azul imenso aí pela frente. Brasileiro, eu acho que agora que ele tá, pelo que a gente vê, assim, começando a se interessar mais no assunto, se aprofundar mais, e não só de investimentos, mas também em relação a planejamento financeiro, culturalmente mesmo, né? Eu vou me planejar para minha aposentadoria, eu vou me planejar para, sabe, chegar em alguns pontos. Antes a gente não tinha muito isso, era investir em imóveis, né? Ou guardar dinheiro na poupança, né? Agora que a gente tá... Tanto que a gente vê pelo desenvolvimento da própria Bolsa de Valores do Brasil, né? O número de CPFs que vem aumentando e ainda é muito pouco. Então, eu acho que é uma carreira que tem muito que crescer, porque tem muitas pessoas ainda precisando desse suporte e nunca vai deixar de precisar, né? Porque, cara, você pensar num empresário, num diretor, em qualquer pessoa, na verdade, né? No dia a dia, é claro que a pessoa pode se interessar, ter curiosidade, mas o cara que está ali no front, que está trabalhando, ele não vai ter tempo para olhar para o lado, para olhar onde investir, como fazer um planejamento. Ele precisa desse suporte para conseguir focar no que realmente dá dinheiro, né? Então, é uma profissão que não tem fim. Mas agora, é claro que eu vejo que é uma profissão que tem muito que evoluir também, porque a gente ainda vê muita coisa errada, né? Muito profissional fazendo besteira por aí. Então, ao mesmo tempo que é uma profissão que está em total desenvolvimento e tem muito que crescer, né? Não é todo mundo que vai seguir esse crescimento, né? Muitas pessoas vão acabar ficando no meio do caminho porque tiveram uma ansiedade muito grande nesse início de carreira ou vislumbrou algo que, de repente, não faz sentido para o cliente, né? Muito bacana. Uma mensagem final aí para o pessoal, Custódio. O que você falaria aí para as pessoas? Cara, para os clientes, os clientes, né? Acho que seria legal. Acho que seria legal. Acho que como o tema é que tipo, né, de assessor aí você deve escolher, acho que essa temática seria legal para a gente fechar, né? Que tipo de assessor você deveria escolher? Acho que vamos fechar com uma mensagem nesse sentido. Cara, assim, no fim, para você escolher quem está te atendendo, tem que ser alguém que você se sente confortável em conversar sobre qualquer assunto. Porque o assessor, ele vai ter que falar com você não só da carteira, ele vai ter que falar da sua família, dos seus filhos, dos seus planos, de quanto você gasta, quanto você ganha. O assessor que não está fazendo isso não está fazendo o trabalho direito, né? Ele tem que se aprofundar. Então, acho que mais do que tudo é a pessoa que você se sente confortável em conversar sobre tudo e confia que ele está dando o direcionamento correto, né? Você tem a confiança de deixar o profissional fazer o trabalho dele, que está em boas mãos. Então, é esse conforto mesmo que tem que procurar. Show de bola. Então, para quem assistiu esse episódio aí, eu tenho certeza que aqui dentro da RV4, não só como custódio, né? A gente tem um monte de assessor e assessoras aqui que fazem esse bonito trabalho mesmo, né? De verdade que
buscar esses objetivos, né, sonhos financeiros das pessoas em primeiro lugar, acima de tudo, né? Eu particularmente tenho muito orgulho de fazer parte desse time, porque as pessoas botam isso daqui em primeiro lugar e naturalmente com isso vem os resultados, né? Então, cara, eu fico bastante feliz de ter você aqui como nosso parceiro, né, que representando isso, mas representando em nome de todos os assessores aqui mesmo. Então, vem conhecer, né, realmente o nosso trabalho, o trabalho do Custódio, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, até a próxima aí, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.